Boa noite, pessoal. Essa é a aula de urgências e emergências hipertensivas. É a aula da matéria de urgências e emergências da Escola Baiana de Medicina, Escola de Medicina e Saúde Pública, né, da Baiana. Está como apresentador aqui inicialmente eu, Hugo Falcon, e vamos começar com uma abordagem mais fisiopatológica, uma abordagem de condutas principais que devemos fazer na emergência e explicando sempre como abordar o paciente grave. Então, de mecanismo fisiopatológico para a gente aprender as emergências hipertensivas, nós precisamos entender principalmente também os conceitos fisiológicos, o que é normal. Então, a pressão arterial, ela é normal existir, ela deve existir, até porque, de acordo com o nosso ciclo cardíaco, o sangue ele acaba se deslocando dentro dos nossos vasos por diferença de pressão. Quem faz essa força contrátil, na realidade, essa propulsão e um aumento de pressão para que esse sangue seja injetado é a própria bomba do nosso coração. E com cada contração, ele exerce uma pressão maior sobre aquele conteúdo de sangue e acaba encontrando uma válvula aórtica, no caso, né? E essa válvula ela vai estar interpondo um local de menos pressão e esse sangue ele vai acabar sendo ejetado, tanto para a circulação aórtica, braquiocefálica, carótidas, artérias renais, entre outros diversos órgãos que deverão ser irrigados pela pressão arterial. Para a gente acabar aferindo a nossa tensão arterial, a pressão arterial, nós utilizamos um método físico com um manguito. Esse manguito ele vai exercer uma pressão entre uma das nossas artérias. No caso, aqui a gente tem a artéria braquial sendo exemplificada como a artéria mais comumente que a gente utiliza para aferir a pressão, né? Em que ela vai exercer uma pressão sobre o braço e, consequentemente, sobre o vaso também. E essa pressão, ela pode, se ela superar a pressão do vaso, ocluir o vaso. No momento que ela oclui o vaso, não há nenhum som, porque não há passagem de sangue, não há fluxo sanguíneo. Mas a partir do momento em que ela vai desinsuflando, liberando essa pressão e chegando a um nível de pressão equiparado a uma pressão máxima que o vaso atinge, ou seja, a pressão sistólica, ela faz a sua primeira abertura da artéria e faz o primeiro fluxo forte e grande de sangue. E esse som que faz quando o sangue ele passa pelo vaso de uma maneira com a diferença de pressão alta, né, de uma maneira bem rápida, ele acaba provocando esse som e que ele vai gerar aquele som chamado de pressão sistólica, que é aquele primeiro som que a gente vai acabar escutando, ou os primeiros sons, na realidade, né, que a gente vai acabar escutando quando a gente vai alterando a pressão do manguito. E para que esse som exista, o manguito ele tem que acabar obstruindo, no caso, um pouco a artéria ainda. Então, se por acaso o manguito ele não tiver mais força para obstruir o manguito, ou obstruir a artéria braquial do paciente, ele não vai mais conseguir produzir o som. Então, acaba que, enquanto desinsuflamos o manguito, o último som que a gente escuta quando esse manguito está decrescendo os valores tensionais dele, será, coincidentemente, também a pressão diastólica. E assim a gente chega a valores de pressão máxima sistólica, que é a pressão que normalmente ela é exercida pelo coração, e a pressão diastólica, que geralmente está mais relacionada com os vasos, né? O coração, como ela é a nossa bomba, é ela que gera essa diferença de pressão para fazer com que o sangue ele consiga percorrer
da quantidade de sangue que ele recebe para a quantidade que ele ejeta, ele trabalha das seguintes formas, em que ele recebe uma pré-carga, que é uma quantidade de sangue ou uma quantidade de volume em que ele tem que trabalhar com aquilo, né? Em que ele tem que ter uma força suficiente para conseguir ejetar aquilo de maneira eficiente, evitando a sobrecarga anterior dessa bomba, né? Evitando a congestão antes do coração. E ele também tem uma pós-carga, que essa pós-carga é a força que ele vai ter que vencer para que ele consiga ejetar essa quantidade de sangue do coração para os vasos sistêmicos. Acaba que o coração, quando ele tem uma pré-carga muito elevada ou uma pós-carga muito elevada, ele não vai conseguir trabalhar de maneira adequada, porque ou ele vai acumular retrogradamente porque ele está recebendo mais sangue do que ele consegue trabalhar, ou porque ele não está conseguindo ejetar sangue de maneira adequada porque existe uma resistência muito grande à sua ejeção. Na fisiologia, chamamos de pré-carga como a distensão máxima do ventrículo esquerdo imediatamente antes dele começar a contrair. E a pós-carga, nós igualamos a pressão máxima que o ventrículo esquerdo exerce imediatamente antes de ele conseguir ejetar o sangue pela válvula aórtica. É coincidentemente mais ou menos a pressão diastólica que ele vai ter que vencer. Então, ele tem que vencer a pressão diastólica, fazer uma pressão mais elevada que a pressão diastólica, para que o sangue ele consiga se deslocar para a frente. E depois, quando esse sangue ele termina de ser ejetado, ele se desloca e essa pressão acaba se igualando, a válvula aórtica ela fecha novamente, preservando assim a pressão vascular e as pressões das câmaras esquerdas também. Então, o coração ele vai fazer justamente, ele vai ter essa fase de ejeção, que ele vai se contrair e injetar o sangue para a aorta, e a fase do enchimento. A gente falou da pré-carga e da pós-carga. Essa fase do enchimento máximo será a pré-carga total, né, a pré-carga máxima que esse VE vai conseguir receber, e a fase de ejeção vai ser justamente a pressão máxima que ele vai exercer. E a gente vê que a pressão sistólica e diastólica, elas coincidem com esses fatores. Então, a pressão diastólica, ela coincidentemente, ela acaba sendo coincidente com a pressão também aórtica, e a pressão aórtica, ela é diretamente relacionada com a resistência vascular sistêmica. Percebam que quando você contrai o coração e o sangue ele é ejetado, todo aquele sangue, por conta da elasticidade, da complacência da aorta, ela se dilata e depois ela tende, com a elasticidade, fazer uma força reversa, uma força de retorno daquele sangue. Todo esse sangue, demonstrado aqui nas setas azuis, ele acaba voltando e exercendo uma pressão sobre a válvula aórtica. Já a pressão sistólica, ela representa mais a força contrátil do coração. Então, a diferença da pressão é o movimento. Então, o coração é o que gera essa pressão sistólica e a pressão diastólica é gerada através da resistência vascular periférica. Então, a gente tem essas representações. E aí a gente acaba perguntando, pressão, o que seria uma pressão normal? Então, pressões normais, a gente tem aqui algumas diretrizes. Temos a diretriz de 2016, que é a última brasileira, que é a 7ª diretriz brasileira de hipertensão, em que eles definiram como uma pressão normal, uma pressão igual ou abaixo a 12/8. Que nem aquela campanha que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz, sou 12/8, né? Pré-hipertensão, quando tem níveis entre 120/80 e 140/90. E a partir de 140/90 já temos estágio 1, e depois 2 e depois 3. Mas em cada local acaba se definindo níveis tensionais diferentes, porque na realidade nem cada pessoa cada pessoa exige um nível tensional diferente.
todo mundo é, de certa forma, individualizado. Então, a gente tenta trazer, através de um desvio padrão, aquela pessoa que, às vezes, não tem uma pressão comum para um valor que a gente atribui como o normal, ou que o deveria ser normal, para tentar preservar a saúde daquela pessoa. Então, observe, por exemplo, que aqui em 2017, já um ano após a American Heart Association, nas diretrizes de hipertensão americanas, eles já se posicionaram de uma forma diferente. Eles se posicionaram de uma maneira muito mais agressiva, mostrando que, na realidade, a pressão normal, continuando com os valores de 12/8, abaixo disso, eram considerados pressões normais, mas a partir de 12/8, já era considerada pressão elevada. E a partir de 130/80, você já tinha a consideração que aquele paciente já tinha hipertensão de estágio 1 e que deveria ser medicado. Hipertensão do estágio 2, já de 140 para 90 para cima. Então, observem que eles foram muito agressivos, eles rebaixaram muito os níveis tensionais assim considerados normais, e isso implica em diversas coisas, principalmente questões de saúde pública, questões financeiras e questões de farmácia, né? Então, assim, essa nova recomendação da American Heart acabou sendo muito criticada como uma hiper receitação de medicamentos antihipertensivos para vários pacientes, e só a indústria farmacêutica, no caso, acabaria se beneficiando disso, né? Então, assim, tanto que, por exemplo, aqui já em 2018, o ESC, mesmo já tendo visto as diretrizes americanas, eles não seguiram a mesma proposta. Então, eles não tomaram como verdade esses níveis tensionais acima de 130/80 como níveis já hipertensos, e eles consideraram, assim como as diretrizes brasileiras, aquela divisão menos agressiva, mais escalonada, avaliando mais individualmente o paciente. Então, assim, mesmo apesar de todos esses níveis tensionais, sabe-se que a pressão, a PA, de 140/90, ela já acaba se tornando, já acaba fazendo algum grau de injúria em alguns órgãos do nosso corpo. Porque a gente sabe que todo o nosso corpo ele deve ser irrigado pelas artérias para que recebam os nutrientes, e a depender do valor tensional, da pressão ou da força que chega naquele órgão, ele vai exercer algum grau de estresse. Esse grau de estresse pode realizar remodelamentos e pode realizar alterações nos órgãos e vão acabar fazendo disfunções. Mas, quando esse tipo de nível tensional ele eleva de forma agudamente, ele pode causar alterações agudas, de maneira que aquele órgão acabe entrando em uma lesão perpétua e de maneira muito rápida, pois aquele órgão ele não vai estar adaptado para receber aquela pressão que se elevou abruptamente. Então, isso pode acabar provocando injúria em vários órgãos do nosso corpo, injúrias como isquemia, injúrias como sangramentos ou até mesmo rompimento de vasos daqueles locais. Então, sabendo da existência desses tipos de, às vezes, níveis tensionais se elevando de maneira muito abrupta, muito rápida, lá em 1993, bem antigo, né? Foi criado no 5º Joint do Comitê Nacional lá dos Estados Unidos o conceito de urgências e emergências hipertensivas. E agora, praticamente, só foi colocado no contexto e agora praticamente começa a nossa aula. Que eles arbitrariamente definiram como valor de pressão diastólica, pois a pressão diastólica, como a gente sabe, é uma pressão que representa mais os vasos, os órgãos, e a pressão sistólica é a que acaba representando mais a força sistólica, a força contrátil do coração. Então, acabaram definindo-se como uma pressão diastólica de 120, de maneira arbitrária. É uma pressão superior a isso, caracterizando juntamente com sintomas leves,
como cefaleia, mal-estar, desconforto, até algum grau de espineia, não seja uma edema agudo de pulmão, por exemplo, esses pacientes poderiam ser classificados como urgências hipertensivas. E já para as emergências hipertensivas, você tinha que ter algum sinal importante, ou seja, um sintoma grave e de lesão de órgão-alvo, ocasionado pela pressão. Né? Então, a gente teve mais encefalopatias hipertensivas, edema agudo de pulmão, síndromes coronarianas agudas, AVC isquêmicos, AVC-H, e podem acabar sendo provocados pelos esses níveis tensionais elevados. E aí, acabaram trabalhando com esses conceitos, mas eram conceitos muito engessados, porque acaba que sempre vem aquela pergunta: o que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? O que veio primeiro? Foi o sintoma do paciente que causou a hipertensão? Ou foi a hipertensão que acabou causando o sintoma desse paciente? Então, acabaram englobando esse conceito de urgência e emergência hipertensiva. Ele continua aceito, mas ele virou uma entidade que a gente chama agora de mais de crise hipertensiva. E essa crise hipertensiva, ela deve ser diagnosticada, pois também existem as pseudocrises. As pseudocrises, que mostra aqui no quadrado azul, claro, são sintomas que estão elevando a PA desse paciente. Então, aqueles sintomas leves de cefaleia, mal-estar, desconforto, dispneia, esses sintomas de ansiedade, eles vão acabando provocando desconforto e liberação adrenérgica do nosso próprio corpo, fazendo, às vezes, elevações dessas PAs, dessa PA nossa. E a elevação dessa PA, às vezes, sim, ela acaba sendo maior do que 120 na pressão diastólica, mas não necessariamente se trata de uma crise hipertensiva ou de uma urgência hipertensiva. Né? A gente acaba que para fazer essa diferença entre a urgência hipertensiva e a pseudocrise, nós temos que acabar tratando o sintoma do paciente. Então, tratando o sintoma é o equivalente a estarmos tratando a PA. Paciente com uma crise de ansiedade, um ansiolítico, às vezes, para aquele paciente é o suficiente e a pressão dele retorna ao nível basal. Tratador do paciente, a pressão também retorna ao nível basal. Às vezes, conversar com o paciente, tirar ele do ambiente de estresse, observar durante algumas horas, medicar também os sintomas, também faz com que esse nível tensional reduza, e não se tratando de uma pressão levando ao sintoma do paciente. Já quando a pressão leva ao sintoma do paciente, aí sim vamos estar diante de uma urgência ou emergência hipertensiva. Então, lembrando que temos o conceito de lesão de órgão-alvo, e a lesão de órgão-alvo é tudo que a artéria toca, e aí, inclusive a própria artéria. Né? A artéria irriga muito bem os órgãos nobres, e todos os órgãos nobres que a gente deve considerar, a gente vai considerar o cérebro, coração, os rins e a aorta, certo? E aí, por exemplo, neurológico junto com vasos, que seria a aorta, a gente tem um meio termo, uma coisa que fica entre vaso e neurológico, por exemplo, a retina, ela também acaba estando ali permeando aquele meio que ela também pode ser afetada por esses níveis tensionais bastante elevados. E percebam que assim, eu não falei pulmão. Pulmão não é um órgão nobre, Hugo? Não, o pulmão ele é um órgão nobre, mas ele não está na pressão arterial sistêmica, né? Ele acaba, assim, que ele é muito importante, obviamente, né? Sem a respiração a gente não tem vida, mas ele não se encaixa aqui nessa situação justamente porque não pega o aspecto fisiopatológico. Então a gente vai abordar um pouco aqui sobre encefalopatias hipertensivas, AVC-H isquêmico, HSA, síndrome aguda coronariana, edema agudo de pulmão, nefroesclerose maligna e a dissecção aguda de aorta. A gente vai tentar fazer um apanhado geral desses todos, mas eu queria só ressaltar que todas essas doenças fazem parte de um grande grupo, que é das emergências hipertensivas, e todos eles têm um tratamento, um pilar do tratamento
relativamente igual, certo? Então, acaba que dá para estudar todas juntas e por isso que nós agrupamos dessa forma. Bom, tanto da encefalopatia hipertensiva quanto de diversas outras lesões de órgãos-alvos, elas acontecem da seguinte forma. Acho que começando ali pelo quadradinho da esquerda superior, uma elevação abrupta da PA, ela acaba causando uma lesão endotelial. A lesão endotelial, ela leva, inclusive, a ativação inflamatória, aumento da permeabilidade capilar, ativação de coagulação e adesão plaquetária, até porque a gente sabe que pela tríade de Wischel, que é a tríade que beneficia a formação de trombo, ela se faz pela estase do sangue, pela lesão vascular e pela hipercoagulabilidade. Então, aqui a gente já tem lesão endotelial e temos uma hipercoagulabilidade, porque se a gente tem inflamação, a gente tem hipercoagulabilidade. Então, assim, teve ativação da coagulação depois da lesão vascular. Então, ativação da coagulação com adesão plaquetária, aumento da resistência vascular periférica, porque quando há lesão do vaso, o vaso aí aumenta a sua resistência vascular para passar menos fluxo de sangue e ele conseguir se regenerar. Essa vasoconstricção, ela pode acabar ocasionando isquemia do órgão-alvo, causando lesão do órgão-alvo, assim podendo provocar, por exemplo, síndromes coronarias agudas, AVCs, ou até insuficiências renais agudas. E essa vasoconstricção também acaba causando, de novo, elevação da PA. Então, isso acaba se tornando um ciclo vicioso e nós temos que parar isso. É aqui que a gente intervém, a gente para esse ciclo, a gente para essa lesão de órgão-alvo do nosso paciente. De manejo geral das urgências hipertensivas, esse daqui, que a gente falou, vai ser a primeira aula, vai ser o pilar de tudo. Então, nas urgências, a gente vai reduzir a pressão arterial do paciente. Nas próximas 24 a 48 horas, a gente vai somente utilizar antihipertensivos orais, não tem necessidade de fazer antihipertensivos parenterais. Acho muito estranho, caso você faça antihipertensivos orais, aquele paciente não melhore, talvez trate-se de uma pseudocrise, veja o que está acontecendo, às vezes é uma ansiedade, uma crise de ansiedade, às vezes ele está sentindo alguma coisa que ele ainda não te contou, então aborde seu paciente de uma maneira, vamos dizer assim, empática, para ele sentir que você genuinamente se importa e quer tratar ele, né? A gente acaba utilizando das medicações, as grandes opções que a gente tem é o captopril ou os diecas, no geral, que tem absorção rápida e ação rápida, clonidina, beta-bloqueadores não seletivos. Não devemos liberar o paciente com uma pressão arterial abaixo de 180 por 120, tá bom? Então, a gente geralmente faz os antihipertensivos orais, observa aquele paciente, afasta de ambientes estressores, trata sintomas, e uma pressão boa para estar acabando liberando esse paciente, uma pressão de 160 por 100 já é uma pressão adequada. Lembrando que esses pacientes eles devem retornar ambulatorialmente precocemente para o ambulatório. Menos de 7 dias, em uma semana até no máximo, ele deve voltar para que a gente consiga instituir uma terapia adequada antihipertensiva oral para esses pacientes. Nas emergências hipertensivas, temos aqui a gente precisa realizar uma redução da PA imediata. A gente entra naquela fisiopatologia, naquele ciclo vicioso em que a pressão leva à lesão e que a lesão leva ao aumento da pressão. Então, se nós não atuarmos ou no órgão ou na pressão, aquele ciclo ele vai acabar se elevando até que algum dos dois não resista. Ou o órgão ou o vaso, certo? Então, a gente geralmente vai utilizar de forma agressiva antihipertensivos parenterais. De opções temos principalmente o nitroprusiato de sódio, mais conhecido, nitroglicerina, nabetolol, metoprolol, esmolol, nicardipina e vários outros tipos de terapia. As medidas específicas vão ser de acordo com cada lesão de órgão-alvo ou cada diagnóstico. E o internamento de terapia intensiva, em unidade de terapia intensiva, ele geralmente é mandatório. É um paciente de difícil manejo e que exige a atenção
uma atenção quase que exclusiva do plantonista para estar manejando aquela PA em tempo real. Então, do maneira geral, aqui nós temos, acabou que o 8º joint, lá em 2011, não, 2007, não estou lembrando da data agora não, mas esse 8º joint, eles acabaram criando lá no 5º joint o conceito de urgência e emergências hipertensivas, e no 8º eles acabaram propondo como abordar essa síndrome. Então, de maneira geral, na primeira hora a gente deve baixar 25% daquela pressão arterial daquele paciente. Lembrando que a gente deve levar em consideração a pressão, geralmente a pressão inicial ou a pressão máxima daquele paciente. A gente vai acabar levando aquele paciente, classificando ele como uma emergência hipertensiva, ele está tendo uma lesão aguda de órgão-alvo. Então a gente vai levar ele para a sala vermelha, fazer um mover ABCD, né, ou ABCD mover na realidade, fazer uma avaliação complementar com os exames. Depois dessa primeira hora, que já foi feita essa fase do fogo, essa fase em que a gente teve que correr para atuar, a gente vai conseguir fazer os manejos mais específicos, para a gente conseguir examinar melhor nosso paciente. A gente já tem alguns resultados laboratoriais, já temos alguns resultados de imagem, e dentro das 2 para 6 horas da admissão desse paciente, a gente já consegue reduzir essa pressão para níveis abaixo de 160 por 100 e não muito abaixo disso. A gente tem que ser essa como se fosse a meta. Percebam que a gente não baixa a pressão muito rapidamente, certo? O andar da aula eu vou explicando o porquê que a gente não deve baixar a pressão rapidamente. Mas é como se colocássemos uma isquemia relativa do órgão, pois aquele órgão, quando sofreu aquela hipertensão acelerada, acaba que ele se adapta muito rapidamente, tenta se adaptar muito rapidamente àquilo, e quando a gente reduz a pressão, o edema que está em volta daquele órgão que está sendo lesado, ou a isquemia que está sendo provocada por todo aquele mecanismo fisiopatológico, quando a gente reduz a pH, a gente acaba reduzindo a perfusão, então acaba fazendo uma isquemia do local. Então a pressão ela deve ser reduzida gradualmente, certo? E após a gente conseguir atingir essa nossa meta de 160 por 100 a 110 milímetros de mercúrio, a gente vai começar a introduzir aos poucos os antipertensivos orais, deixar eles agirem de maneira gradual, e aí a gente gradualmente também vai tirando as medicações parenterais, caso haja essa possibilidade, né, a depender da nossa titulação de valores. Uma pressão de 135 por 85, após 48 horas, geralmente o paciente ele já está fora da urgência, da emergência hipertensiva. Então, assim, pegar essa parte aqui que fala das principais drogas. As principais drogas antipertensivas são as produtoras de óxido nítrico, né, que atuam através da formação do óxido nítrico no próprio endotélio vascular. A gente tem o tridil, ele vai ter uma vasodilatação principalmente venosa e coronariana, então por aí você já pensa que a medicação tem um perfil excelente para paciente cardiovascular. E temos o Vipride, que ele atua na venosa, mas mais na arterial. Então é uma medicação com perfil excelente também, para órgãos que estão sendo afetados pela artéria. Né? Aqui do tridil, que a gente falou, mais pressão venosa e coronariana, a arterial um pouco menos, acaba se fazendo que a gente vai fazer a dose dessa medicação em uma solução padrão. Essa solução padrão a gente faz geralmente com 1 a 2 ampolas do tridil, fazendo com que essa concentração fique de 0,2 a 200 microgramas por ml. A dose que a gente deve fazer para cada paciente, ela não depende do quilo para essa medicação. Muitas das drogas vasoativas, depois vocês vão pegando, elas dependem do quilo, mas o tridil não é uma delas. Ele pode variar de 5 a 400 microgramas por minuto. Agora, com o tridil, sejam agressivos, porque enquanto ele é muito dose dependente, não depende do peso e ele é uma medicação muito segura. Então, com cerca de 5 minutos, 10 minutos que você suspendeu a medicação,
o tridil ele acaba não tendo mais efeito no paciente. Então, a gente pode estar utilizando a droga vasoativa como uma proposta segura para estar medicando o nosso paciente, certo? E o nitroglicerato de sódio, que tem uma vasodilatação mais arterial do que venosa. Agora, ele sim, ele vai depender mais do quilo, né? Então, ele acaba variando de 5 a 10 microgramas por quilo minuto do paciente. Uma ampola ela tem 50 miligramas em 2 ml. A gente vai fazer também uma solução. Essa solução padrão geralmente vão ter 200 microgramas por ml também. E a gente acaba vendo que para um paciente de 70 quilos, só para vocês terem uma ideia, a dose inicial seria de 10,5 ml hora, para fazer 0,5 micrograma quilo minuto, e a dose máxima para esse paciente seria de 210 ml hora. Então, a gente tem um lastro muito grande para a gente estar fazendo uma redução de pressão. E o nitroglicerato, assim como o tridil, também tem uma ação muito rápida. No caso você suspenda ela vai ter um washout rápido da medicação. Certo? Então, essa foi a primeira aula sobre urgências e emergências hipertensivas. Ela foi uma aula geral, só apresentando alguns conceitos, abrir um pouquinho a mente, e agora a gente vai passar para as partes específicas de cada conteúdo.